Os astrônomos, então, observaram um desses AGNs, chamado de PBC-J2333.9-2343, que está localizado aí a 656 milhões de anos-luz de distância da Terra, e que tinha uma determinada classificação, e acabou mudando a sua classificação. Olha só que interessante. Essa pesquisa dele, né, desse AGN, revelou então, né, que o jato mudou a sua direção drasticamente em um ângulo de até 90 graus, passando a estar no plano do céu perpendicular à nossa linha de visão, apontando, né, ele estava, né, perpendicular e agora, né, está apontando diretamente para nós. Isso que é muito interessante. Então, esse objeto, ele era classificado como uma radiogaláxia, por conta dessa inclinação no jato de partículas carregadas. E agora, ele passou a ser classificado como um blazar. Isso mesmo, o blazar é quando esse jato está apontado diretamente na nossa direção. E isso é muito interessante porque como que os pesquisadores fizeram isso? Eles começaram a estudar aquela galáxia, né? Já estudam ela há muito tempo, e aí eles viram que de repente, né, eles começaram a ver uma emissão vindo diretamente para nós que excedia toda a emissão vinda do resto da galáxia. E isso gera várias explosões, várias erupções e tudo mais, e os astrônomos então conseguiram mostrar isso para todos nós. Como eu falei, né, quando os jatos, né, eles apontam no plano do céu, são radiogaláxias, mas quando os jatos se apontam para nós, a gente tem um blazar. Essas mudanças de direção dos jatos, né, não é a primeira vez que isso é observado. Isso aí já foi visto no passado, galáxias de rádio em forma de X, por exemplo, mas essa é a primeira vez que esse fenômeno sugere, né, duas fases muito distintas de atividade, e isso é que é muito interessante. Ou seja, essa mudança na direção, ela pode ter ocorrido devido a uma grande explosão no buraco negro. Olha só que interessante, né? Os astrônomos observaram essa galáxia num quase todo ali espectro eletromagnético, né? Então usaram radiotelescópios, telescópios na luz visível, infravermelho, raio-x, ultravioleta, raio gama e tudo mais, para poder então chegar a essa conclusão. Eles compararam as propriedades dessa galáxia com a amostra de outros blazars e galáxias que não são blazars, né? Pegaram aí vários que eles já têm estudado, foram comparando, e assim, usando os dados observacionais, a equipe de pesquisadores concluiu que essa galáxia tem um blazar brilhante no centro com 2 lóbulos nas áreas externas do jato. Esses lóbulos são características de radiogaláxia. Só que como que ela pode ter esses lóbulos e pode estar apontando o jato para nós? Foi daí que eles tiveram a ideia, né? Ou seja, foi aí que eles chegaram à conclusão de que, no passado, esse objeto era uma radiogaláxia, por isso que criou aqueles lóbulos de onda de rádio, que é característico das radiogaláxias, mas agora ela se transformou num blazar apontando o jato para bem a nossa direção. O que provocou essa mudança de direção? Ninguém sabe, tá? Ninguém sabe. O que os astrônomos estão falando, o que pode ter acontecido é o seguinte: você teve em algum momento da história dessa galáxia, ela se fundiu com uma outra galáxia, muito grande, ou tão grande quanto ela. E nesse processo de fusão, como é uma colisão catastrófica aí que acontece no universo, né? Uma colisão de 2 galáxias gigantescas, essa colisão ela pode ter sido tão forte que acabou fazendo com que o buraco negro mudasse de direção. Olha isso, que coisa interessante. E isso pode ter até acontecido o seguinte: esse núcleo, né, que é um buraco negro, ele pode ter passado por um período de inatividade, e quando teve a colisão, ele foi ativado. E isso é uma coisa muito legal, porque pode isso acontecer com a Via Láctea.
o nosso buraco negro ele não é tão ativo assim, mas quando a nossa galáxia colidir com a galáxia de Andrômeda, o que vai acontecer com a galáxia? Vai aumentar ali a quantidade de gás e poeira, ou seja, você vai aumentar a quantidade de material para alimentar o buraco negro. Então, o nosso buraco negro, que hoje ele não está tão ativo assim, pode ser que nesse momento de colisão ele se torne um AGN. Pode ser que ele se torne um buraco negro ativo, porque você aumenta ali a quantidade de material para alimentar ele. E, no caso, né, dessa aqui, pode ter sido uma colisão de duas galáxias gigantescas e nessa colisão você acabou dando uma tombada no buraco negro, virou ele, e ele que estava apontando seus jatos para um lado, acabou apontando agora na nossa direção. Ou seja, um caso assim muito extremo, muito interessante mesmo, onde a gente tem não só, né, essa virada de direção do buraco negro, mas a gente também tem a reclassificação de uma galáxia, que antes era classificada como uma radiogaláxia e agora passou a ser classificada como um blazar. Muito interessante isso, para você ver, né, quanto de coisa que tem nesse universo aí. Tudo isso acontecendo muito distante, aí, mais de 600 milhões de anos-luz de distância da Terra. Não tem perigo nenhum, então não precise fugir para as montanhas, porque esses jatos de partícula aí não vão fazer mal nenhum para nós, mas é muito interessante você ter tudo isso para você entender toda a dinâmica da colisão de galáxias, o que isso pode causar, essa mudança, você estudar esses jatos para entender os buracos negros, entender a relação. Esses jatos aí são os que acabam interferindo muito na vida de uma galáxia. Eles podem, por exemplo, matar a galáxia, porque eles aquecem o gás ali, e ao aquecer esse gás, a galáxia para de formar estrela. Pode ser que numa mudança dessa, aqueça mais, aqueça menos, ou tire esse jato de prumo ali, de modo que a galáxia, que o gás não seja aquecido, ou seja, tem muita coisa para ser estudado e é muito interessante isso aí. Então, a galáxia que mudou de classificação devido à virada do seu buraco negro.